O nosso texto de hoje está em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo está num contexto onde o apóstolo Paulo traz-nos uma mensagem de esperança em meio às aflições. Porque mesmo nos momentos de intenso sofrimento, quando pensamos não suportar, é aí que o Espírito Santo nos ajuda e faz-nos entender a comunicação que Deus quer conosco. E Deus fala com a humanidade desde o princípio. Ele se comunica com o homem de várias maneiras. Ele fala através da sua palavra, por meio dos profetas, em sonhos, em visões, pela voz do Espírito Santo no coração, ou até mesmo pela natureza que revela a sua grandeza. Mas, de todas as formas que Deus fala conosco, há uma forma de comunicação que muitas vezes nos surpreende. É quando Deus fala através das circunstâncias. Porque quando tudo vai bem, nós costumamos ouvir pouco a voz de Deus. Ficamos distraídos, ocupados, confiantes demais em nossos próprios planos. Mas quando as circunstâncias mudam, quando portas se fecham, quando algo inesperado acontece, quando somos levados a caminhos que não planejamos, é como se Deus estivesse dizendo: filho, ei, filha, preste atenção, eu quero te ensinar alguma coisa com isso. E as circunstâncias, na verdade, elas são uma linguagem silenciosa, porém poderosa, onde Deus usa situações para nos corrigir, para nos direcionar, para amadurecer e revelar o seu propósito em nossas vidas. Quando Jonas, por exemplo, desobedeceu a ordem do Senhor, uma tempestade levantou-se no mar, ele foi jogado nas águas, foi engolido por um grande peixe. E eu vejo aqui que a circunstância difícil de Jonas foi o meio que Deus usou para levá-lo ao arrependimento e à obediência. Lembra de José? Foi vendido pelos irmãos, lançado na prisão. Lá na cisterna parecia que era o desastre, parecia que era o fim. Mas aquelas circunstâncias o conduziram ao propósito de Deus. E qual o propósito? Salvar toda uma nação da fome e cumprir o plano divino. E quando Moisés se refugiou lá no deserto? Lá em Midian, longe de tudo, apacentando as ovelhas do seu sogro, lá no isolamento, escondido, Deus fala com ele. Lá na sarça, Deus acha ele e chama para libertar o povo. E quando Elias se sente sozinho, hein? Foge para o deserto. Deus fala com ele, mas ele espera ouvir Deus num grande movimento. Mas Deus não está no vento, não está no terremoto, não está no fogo. E Deus aparece em um sussurro suave e mostra para ele que até nas situações de fraquezas, até nos momentos de solidão, ele continua presente com o profeta. Poderíamos falar de muitos exemplos aqui, mas apenas mais um. E Abraão, um exemplo extraordinário, enfrentou o dilema de sacrificar Isaque e foi lá na montanha da obediência que Deus revela como Jeová Jiré, o Deus que provê. Estes homens que mencionei aqui aprenderam que por trás das circunstâncias havia uma voz soberana conduzindo tudo para o bem de todos. Às vezes, Deus fala quando um plano dá errado, mostrando que aquele não era o melhor caminho. Ele fala quando uma porta se fecha, indicando que há algo melhor preparado para nós lá na frente. Deus fala quando alguém se afasta de nós, nós ficamos tristes, mas é Ele nos ensinando a depender mais dEle do que das pessoas. Deus fala quando enfrentamos uma enfermidade e Ele usa o tempo da dor, Ele usa a doença, a enfermidade para tratar o nosso interior e fortalecer a nossa fé. Deus fala quando somos surpreendidos por algo inesperado e lembra-nos de que o controle nunca saiu das suas mãos em cada circunstância. Há uma lição espiritual esperando para ser discernida. O que precisamos é de sensibilidade espiritual para perceber a voz de Deus, que Ele fala conosco nas entrelinhas da vida. E aí surge uma interrogação. Como nos comportar diante das circunstâncias? Como ouvir a voz de Deus? E talvez você já fez essa pergunta. Em vez de reclamar, pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Confie mesmo sem entender, porque Deus nunca desperdiça uma circunstância. Ele sempre é didático conosco. O sofrimento com Deus sempre é pedagógico. Espere com fé. Saiba que mais cedo ou mais tarde tudo cooperará para o bem. Então guarde o seu coração para que a dor não calhe a sua fé. Mas enquanto espera, produza maturidade e comunhão. O problema é que muitas vezes temos dificuldade de reconhecer a voz de Deus.
Quando ele fala de forma sutil, a gente espera que ele vai falar da maneira que a gente quer. Mas Deus fala conosco em um versículo, num conselho, num tempo de oração, quando alguém é usado por Deus para falar conosco. Mas quando ele fala através das circunstâncias, aí sim, a lição vem com força. E de repente entendemos o que antes nós ignorávamos. Essa linguagem divina tem o poder de gerar frutos, de gerar humildade, de gerar arrependimento, de gerar fé e confiança. Muitas vezes Deus fala conosco através das circunstâncias e nós nos chegamos mais a Ele através da oração, passamos a frequentar mais culto do que estávamos antes, faz-nos sensibilizarmos espiritualmente. Portanto, se algo na sua vida parece que está saindo do controle, não se desespere. Talvez Deus esteja apenas mudando o cenário para falar com você e de um jeito que realmente produza transformação. Ele falou de várias vezes e você não entendeu. Ele continua no controle de tudo, absolutamente tudo. E todas as coisas cooperam para o bem dos que o amam e confiam em seu propósito. Portanto, não passe pelos problemas apenas para ter mais um problema na sua lista de problemas, para ter mais uma história triste a ser contada. Não. Aprenda alguma coisa. Permita ser um aluno exemplar na universidade divina e entenda que Deus ainda fala. E às vezes fala mais alto conosco através das circunstâncias. Que Deus te abençoe grandemente. Fique com essa reflexão. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém. Deixa o seu like, o seu comentário e leve esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Fique na paz do Mestre. Que Deus te abençoe.